Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos à disciplina de Jogos Digitais do Departamento de Computação da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Eu sou Leandro, eu que vou estar lecionando essa disciplina com vocês e acompanhando vocês aí remotamente para todas as nossas atividades de jogos digitais. A gente vai trabalhar com bastante coisa relacionada a game design, ao projeto de jogos e relacionadas ao desenvolvimento de jogos como um todo, a implementação de jogos. Eu vou fazer uma breve apresentação da disciplina agora, apresentando para vocês um plano de ensino, como serão as nossas atividades e então a gente começa a conversar efetivamente sobre jogos digitais e todo um conteúdo aí bem preparado para vocês. De antemão, eu começo dizendo a vocês algumas pequenas informações que a gente não está 100% preparado para esse tipo de aula, então pode ser que haja algum defeito de som, de transição, de tela, até porque a gente não está no estúdio, a gente não está com todo o ferramental, todas as ferramentas disponíveis. Então, antes de qualquer coisa, eu peço desculpa por uma não superprodução, isso aqui é uma produção caseira, mas para tentar aliviar essa nossa situação atual. Bom, dando início à nossa apresentação da disciplina, esse é o meu e-mail, tá? Vocês podem ter acesso diretamente a mim, mas a gente disponibiliza para vocês um link de um grupo no Telegram e o link diretamente no Google Classroom, onde a gente vai ter todas as nossas aulas listadas e disponíveis numa sequência bem definida. Será que vocês esperam dessa disciplina? Será que essa disciplina vai ser bem fácil? Será que essa disciplina vai ser muito difícil? Bom, muita gente chega para mim perguntando, será que essa disciplina é fácil demais? Eu vou passar o semestre todo jogando e então agora eu vou me matricular? Será que é assim mesmo? Ou será que essa disciplina vai ser o oposto disso, o extremo oposto disso? Será que essa disciplina é bem complicada e no final a gente precisa entregar um jogo full 3D, AAA, multiplayer, publicado no Steam ou em alguma outra plataforma de divulgação de jogos? Não é nenhuma coisa nem outra, tá? A gente está trabalhando no meio termo. Essa disciplina nem é tão fácil para que a gente passe a disciplina inteira jogando. A gente vai ter alguns momentos de jogar, de avaliar como tá os jogos, como são alguns jogos ou como foram desenvolvidos alguns jogos. E a gente vai ter momentos de desenvolvimento. A gente vai utilizar algumas ferramentas mais complexas. Frameworks de desenvolvimento, engines ou motores 3D para o desenvolvimento dos nossos jogos, certo? O que é que a gente espera de um perfil de você? Será que você é gamer? Será que você é um contador de história? Será que você é um desenhista ou programador ou ambos? A gente espera que você tenha um mix dessas habilidades, mas muitos de vocês que estão matriculados nessa disciplina provavelmente é gamer. Eu não sou gamer full time, então não consigo dizer para vocês que eu tenho muitas habilidades como jogador, mas eu consigo contar um pouco de história, eu consigo desenhar muito pouco, eu consigo muito mais programar. A gente tem um conjunto de habilidades, a gente vai ver que para desenvolver jogos digitais você precisa de uma habilidade multidisciplinar, na verdade, de várias habilidades, de várias disciplinas. Essa disciplina foca em algumas coisas, não necessariamente a gente vai ser 100% gamer, ou a gente aqui vai ser 100% contador de histórias, ou aqui a gente vai ser 100% programador. A gente vai misturar um pouco dessas habilidades. O mundo real, ele na verdade é bem mais diferente do que as pessoas pensam. Será que a gente trabalha com jogos e a gente vai passar o dia inteiro jogando? Claro que não. Esse é só um exemplo de uma telinha de Angry Birds. E Angry Birds tem um conjunto de coisas aqui que você pode avaliar, por exemplo, calcular a velocidade máxima ou o ponto de inflexão, onde a velocidade é zero, calcular a velocidade máxima quando esse carinha chega aqui embaixo, verificar o ponto de colisão entre esses bichinhos para saber o coeficiente de destruição do concreto, do vidro, da madeira, onde o porquinho bateu, calcular a velocidade de lançamento para que essa parábola seja feita corretamente. Então tem um monte de coisa aí por trás que é ligeiramente complexa e que a gente
não passa o dia todo só jogando. Tanto que no mundo real você tem diversos cursos que duram de 2 a 3 anos, cursos de graduação e de pós-graduação em jogos digitais. Claro que numa disciplina como essa, de 60 horas, a gente não vai ter tanto tempo disponível. A gente tem uma ementa a ser cumprida, uma ementa reduzida, resumida. Mas você tem exemplos aí na Universidade Católica aqui de Pernambuco, com a graduação em jogos digitais na PUC de São Paulo, no SENAC, e jogos de graduação e pós-graduação também em São Paulo, nas Faculdades Metropolitanas Unidas, a FMU. Esses links eu deixo disponível aí na descrição desse vídeo. A ementa oficial da nossa disciplina vai passar por uma breve introdução aos jogos digitais, vai ter um conjunto de definições e conceitos básicos que a gente pode ver de jogos. A gente vai falar um histórico, a gente vai ter uma aula específica sobre histórico de jogos e como essa história se desenvolveu ao longo do tempo. A gente vai falar de várias técnicas e ferramentas para a implementação de jogos digitais, como é o caso de motores 2D e 3D. A gente vai falar desde a concepção até a implementação de um jogo, entendendo bem o que é game design, executando parte de um game design e ao final implementando um joguinho interessante. Usando essas ferramentas que a gente aprendeu na disciplina. Eu disponibilizo o plano de ensino inteiro para vocês ao final. No nosso plano de ensino, o objetivo geral dessa disciplina é que vocês sejam capazes de entender o funcionamento básico de um jogo, ou seja, de projetar o jogo, de fazer o game design do jogo, e no final desenvolver esse jogo, implementar esse jogo utilizando algum motor ou ferramenta específica, framework de desenvolvimento, certo? Alguns desafios e escopo negativo, a gente não vai trabalhar com produção de artefatos multimídia, então eu vou incentivar todos vocês a buscarem artefatos prontos, normalmente são baratos, ou disponíveis gratuitamente na internet. Essa disciplina não vai abranger ferramentas de manipulação de artefatos multimídia, como é o caso de ferramentas para edição de imagens, sons, animações, modelagem 3D, certo? Esse não é o nosso foco nessa disciplina. A nossa disciplina vai ser dividida em duas partes. A primeira parte vai falar muito sobre game design e a gente vai tratar alguns aspectos mais importantes de game design, como é o caso de gameplay, mecânica, balanceamento e várias outras coisas relacionadas a aspectos de game design. E a segunda parte da disciplina vai estar focada em game development, ou desenvolvimento de jogos. E aí sim a gente vai colocar a mão na massa para fazer o desenvolvimento em si, certo? Usando algumas ferramentas profissionais para isso. Esse é o nosso conteúdo programático de 10 semanas. Mais uma vez, lembrando a vocês, eu disponibilizo um plano de ensino completo com todos esses detalhes, tá? Quem quiser dar uma olhada em detalhes, dá um pause nesse vídeo. Mas essa primeira semana a gente vai estar falando uma apresentação da disciplina e vários conceitos básicos com história de jogos. Durante as próximas 3 ou 4 semanas a gente vai falar muito sobre game design, desenvolvimento de jogos, como mercado de jogos e aí por trás. E nas últimas semanas a gente vai fazer uma prática de desenvolvimento de jogos utilizando uma ferramenta bem interessante, uma ferramenta profissional. Já já eu falo para vocês. Nossos exercícios e avaliação a gente vai ter na primeira VA um conjunto de pequenas atividades individuais a serem entregues diretamente no Google Classroom e fazer a criação e desenvolvimento de um game design. Nesse game design aí sim vocês vão criar uma ideia inicial de um jogo e essa ideia inicial vai ser melhorada durante a segunda parte da disciplina, que vai ser a implementação efetiva desse jogo. Se acontecer algum problema no meio do caminho, a terceira VA vai ser uma semana aí ao final do nosso cronograma até uma avaliação final, e essa terceira VA vai ser a melhoria do projeto, vai ser a melhoria dos requisitos do seu jogo, para que o jogo fique mais divertido, mais interessante, se houver algum problema nesse meio do caminho. E se não der nada certo, a verificação final, a avaliação final de vocês vai ser a implementação de um pequeno jogo aí sim definido por mim e que deve ser entregue individualmente. Esse jogo obviamente vai ter um escopo bem menor, que vocês vão ter somente uma semana para fazer. Eu espero que a gente não chegue nesse ponto de precisar de uma avaliação final. Todas as datas vão estar disponíveis lá no Google Classroom. Essa é a nossa bibliografia oficial. A gente vai focar em 2 livros muito bons, principalmente o livro The Art of Game Design. Esse livro é fundamental para o nosso bom desenvolvimento da disciplina. Eu estou disponibilizando aqui a 3ª edição como referência, mas vocês podem usar desde a 1ª edição, que é um livro lá de 2009, muito interessante e de leitura também bem simples,
mas extremamente relevante para o que a gente vai dar nessa disciplina. Várias outras bibliografias, vários outros livros são disponibilizados nessa bibliografia, mas a gente não vai usar à risca nenhum deles, porque a nossa ferramenta que vai ser utilizada vai ser bem... tem um conteúdo extenso, tem um vasto material disponível na internet. Eu vou fazer uma tutoria, uma junção desses materiais, disponibilizar gratuitamente para vocês. Como os livros de referência, eu vou usar 2 primordialmente, como eu tinha falado, The Art of Game Design, de Jesse Shell, para a primeira parte da disciplina, junto com algumas ideias de David Perry on Game Design, é bem interessante também esse livro. E a segunda parte da disciplina, vocês vão ver várias referências técnicas para a gente utilizar Unity. Unity vai ser a nossa ferramenta primordial para que a gente use de forma profissional o nosso tempo, certo? Diversas necessidades aí de um profissional que conhece Unity, e a gente tem essa oportunidade de aprender Unity nessa disciplina. Bom, espero que vocês tenham gostado desse nosso plano de ensino. Aguardo vocês na próxima aula. Quem assistiu esse vídeo, dá um like. Deixa lá um like para eu saber quem está assistindo, para eu ter noção se vocês realmente visualizaram. Se houver algum problema, espero sugestões. Estou aberto completamente a sugestões. Grande abraço, até mais.